Bom, pessoal, muito boa tarde. Vamos novamente aqui conversar um pouco sobre ponto, né? 3 vídeos, né, sobre ponto. Tive que mexer no ponto do meu Fusca com a nova gasolina. E no vídeo passado eu coloquei as tabelas, como que a Volkswagen lidou com esse aumento de gasolina gradual ao longo dos anos, né? E o que nós devemos fazer agora, né? Uma vez que o correto seria o que fazer? Aumentar a taxa de compressão, primeira coisa, né? A partir de que aumentou a taxa de compressão aí para 7,8, 7,5 no mínimo, né? 7,5, a Volkswagen fez isso para usar 22% de álcool, né? Então 7,5, 8 seria uma taxa boa para a gente voltar a usar o ponto de ignição original. Eu achava isso, né? É interessante falar isso. Eu achava isso, né? Porém, a gente viu lá no vídeo passado que mesmo assim tem que tirar um pouco de ponto final, né? Não é todo mundo, não é todo carro. Isso eu gosto de frisar, porque o que acontece? Cada carro é cada carro. Tem carro que ele precisa de muito ponto de ignição, tem carro que precisa de menos ponto de ignição, né? No caso desse daqui, a característica dele o que diz ali mais ou menos as tabelas. É ponto de ignição inicial adiantado, 15, 13, 15. Ponto médio adiantado, trabalha com a 2.000 giros, esse carro aqui trabalha com na faixa de 25 a 27 graus de ponto de ignição com carga e trabalha muito bem. Ele mantém uma terceira a 40 por hora e retoma nessa terceira sem grilar, sem ficar falho, sem ficar fraco, sem amarrar. Então ele gosta desse ponto aí por volta de 26, ali 25 até 27, ali 28 a 2.000. E na alta, a minha cabeça era, opa, tô com álcool na gasolina, vou pegar e vou aumentar o ponto final também. Coloquei 40, o carro ficou xoxo. Quando eu abaixei para 35, o final, ele ficou bom, né? Então, eu tinha um mapa ali agora, eu tenho aqui, que é 13, né? Vamos falar 15, né? Que a maioria dos carros vão aceitar 15. Eu tenho 15 inicial, eu tenho 27 a 2.000 e eu tenho 35 a 3.000. Ali, por volta dos meus 100 RPMs ali, ele estava andando melhor com 35. Então, o que eu fiz? Eu tive que ajustar a curva para 20, e tinha que ajustar a curva para 20 graus. Eu cheguei a 22 aqui, coloquei 13 de inicial, ele ficou bom também, e os 35 de final ele ficou bom também, né? E então eu falei lá no vídeo do consumo, lá atrás, lá no vídeo do consumo, que eu peguei rodovia, carro lá testando carro de 2.000 a 3.000 RPM, carro em quarta fraco, não passava de 80, eu parei no acostamento, peguei o ponto de ignição, simplesmente eu adiantei o ponto, que na cabeça da gente quando o carro está fraco, vou lá e adianto o ponto. Giclê já está praticamente regulado para E30, né? Tá faltando só 2,5 no principal ali, mas ele está praticamente regulado para E30. Se tivesse muito pobre a mistura, ele ia pedir ponto, mas ia grilar. Se ia pedir ponto, se ia colocar ponto, ele ia melhorar, mas ele ia grilar. O motor ia grilar. Se a mistura tivesse muito rica lá, ele ia pedir ponto, ele ia começar a crescer com ponto até certo ponto e ia amarrar, né? Então a mistura rica, ele também pede um pouco mais de ponto para queimar lá, só que é não tanto ponto quanto a pobre. Até ele vai amarrar, não vai grilar, ele vai amarrar. E é isso que estava acontecendo. A mistura tá ali, não tá rica, mas não tá pobre, e o ponto estava mais adiantado do que deveria em alta com carga, né? Quando se aliviava o pé, até que estava andando bem, mas com carga ele estava amarrando, e não era amarrando por falta, era por excesso, né?
E eu parei a trazer um pouco o ponto e ele melhorou. Então a ideia é essa. A primeira coisa, a gente não tem um dinamômetro. Seria legal ter um dinamômetro, eu vou lá, coloco 30 de ignição, né? Testo, põe a lâmpada de ponto, né? Quem tem lâmpada de ponto vai ter que usar lâmpada de ponto. Testo, ponho 30, vou lá, passo no dinamômetro, marco a potência, adianto, a hora que parar de ganhar potência, eu tenho meu ponto final ali. Faço a mesma coisa com 2.000 giros ali, faço a mesma coisa com 1.500, com 2.000 giros, mapeio em cima disso. Só que tirando algumas estrelas aí que a gente conhece, algumas pessoas famosas de YouTube aí que tem acesso a um dinamômetro, nós, meros mortais que vivemos abaixo do Olimpo, né? Não temos essa modernidade para a gente se basear. Então a gente o que é? Costa lá no banco, pisa no pedal e sente o carro melhorar ou piorar, né? Então, como eu faço isso? Do mesmo jeito do Giclée. Primeiro de tudo, eu tenho que conhecer o ponto de ignição. E como é que eu conheço o ponto de ignição? Geralmente eu faço assim. Eu venho aqui, eu adianto, aqui tem os contrapesos lá dentro, então quando eu adianto aqui, ele abre o contrapeso. Não posso adiantar por aqui, porque aqui ele vai sempre avançar mais, aqui em cima, porque ele tem uma folga lá nos pinos lá dentro, só que dinamicamente ele vai avançar só o que avançar aqui dentro, né? Então deixa eu apertar ali, eu vou mostrar. Então, eu estou segurando ele ali dentro, escapou, mas enfim, eu seguro ele ali dentro, eu vou virando ele aqui, né? Aqui já marcou, mas eu vou virando ele aqui com a chave aqui, né? A hora que o meu multímetro aqui vai estar em continuidade, ele vai estar aqui em medição de resistência, 20K, tudo. A hora que aqui sofrer alguma alteração, abrir ou fechar o platinado, eu vou parar. Eu vou marcar aqui, aí eu vou fazer a mesma coisa, vou soltar ali, né? Óbvio, vou soltar a chave de fenda e vou continuar virando até a hora que ele marcar ali de novo. A hora que ele marcou ali de novo, eu vou ter uma distância aqui. Essa distância é o seguinte: se for medir com um paquímetro, vamos pegar o valor que der, que nem no meu caso aqui, ó, deu 24,2. Vou pegar 24,2 e vou dividir por 1,53. Marquem essa medida. Polias novas, 1,53. Polia do 1200, 1,6. Então, vou dividir por 1,53. Eu vou ter o que com isso daí? Eu vou ter essa distância aqui em graus, que é o que o meu centrífugo avança. Eu não vou saber em que rotação acontece isso, mas eu vou saber que no máximo ele vai avançar isso, né? Então, é assim que eu acerto aqui. Então, geralmente você vai ter que conhecer a curva do seu carro. Se tiver com 0,35 original, ele vai dar uma medida aqui de 27 graus. Se tiver com 0,47, vai dar 25. Se tiver com 0,36, vai dar 25. Se tiver com 0,34, vai dar 27. E assim vai. Se tiver com sistema RAW, já vai precisar da lâmpada de ponto, porque senão vai conseguir pegar a continuidade do multímetro, né? Não tenho ideia se consegue. Talvez se colocar isso aqui no conector RAW ali, nunca mexi com isso daí para ter uma ideia, mas enfim. Se tiver lâmpada de ponto, mede com a lâmpada de ponto, regula aqui o ponto com 10, acelera o carro até parar de avançar, você vai saber quanto ele avança. Esse é o primeiro passo, para a gente saber. A gente sabendo que ele avança aqui, que nem no meu caso, eu sabia que ele avançava 25 graus, já tinha testado. Então, quando eu regulei, agora eu vou até levar lá no ponto para a gente conversar. Quando eu regulei ele com 15 de avanço inicial, ele ficou com 40 de final. Então eu tinha na cabeça isso, tá de 15 a 40. Vamos lá. Vamos sair testar. Vou sair testar. Peguei a rodovia, estica a terceira ou a quarta. A quarta é até melhor, porque a quarta é a marcha que mais segura o carro em alta
velocidade. Aí você vai, aí quando você tem um carro com baixo torque, igual o 1300, e você vai esticar a quarta, você vê a necessidade do câmbio mais curto nele, né? 835 é o casal perfeito para esse motor 1300, né? Creio eu que 833 seria o máximo aí para um motor 1500, até o 1600 com 833 fica bom. O 831 eu acho que o motor tem que ter um pouco mais de torque. Eu colocaria 831 se o meu motor fosse de 1700 para cima. E com comando que gerasse torque embaixo ainda. Tem isso daí, mas isso não vem ao caso agora. Mas enfim, sabia que era 40. Aí aconteceu aquele problema. Quando eu atrasei ali, ele foi melhorando. Melhorou, eu fui tirar a dúvida lá e estava com 10 aqui. Falei, opa, você está com 10 aqui, ele melhorou em alta, é 35. Eu vou acertar a curva. Mas aí, o que acontece? A gente regula então. Você sabe aqui e regula aqui com 15 inicial e sai testar. Pegou a estrada, acelerou o carro. O carro, ele vai ter lá três fases distintas, né? Ele tem a baixa, que é até 2.000 giros, você vai ter a baixa, você sair da imobilidade com ele, você sai de primeira, e você coloca segunda, está em segunda, se passou aquela lombada ali, o conta-giro caiu para 1.200, você vai começar a esticar ele, isso é baixa. Então, a gente pode testar o ponto na baixa também, né? E como é que se faz para testar o ponto da baixa? A gente nunca passa com o carro a mais do que 2.000 e pouquinho, né? Então, se for uma segunda, é legal testar a baixa com a segunda marcha. Se for a segunda, passou a lombada e acelerou um pouquinho, já coloca a terceira. E a terceira nunca passa de 3.000, né? De 40 por hora, 40, 45. Nessa parte aí de passar a lombada, a gente vai sentir se o carro tem força ou não. Então o que a gente vai fazer? A gente vai... O distribuidor está regulado com 15, com 15 aqui. O que a gente vai fazer? Adianta um pouquinho, testa. Adianta um pouquinho, testa. Até uma hora aqui que não vai ganhar mais nada. Aí é a hora que você tem que fazer o inverso. Você vai atrasando até ele melhorar de novo. Aí a gente vai olhar a questão de quanto ficou inicial. Se ficou com 18 e o teu carro está com a marcha lenta estabilizada, não está tremendo, não está nada, maravilha. Se ficou com 20 e a marcha lenta está ótima, não está balançando, não está dando tranco, não está fazendo nada, ótimo. O meu, o que acontece? O máximo que ele sustenta de marcha lenta bem planinho é 15 graus. Se eu subir com ele para 18, o motor já balança. Se subir com 20, então tá louco, eu tenho que acelerar e lá para o motor estabilizar, tem que deixar ele acelerado. Então, para mim ter uma marcha lenta aqui de 700 RPM, 800 RPM, e o motor fica bem piano, né, como diz o italiano, bem piano e bem estabilizadinho, eu tenho que pegar e regular ele com 15. Então, no meu caso aqui, geralmente fica com 15. E esse distribuidor leva até mais ou menos 25 ali e tá bom para mim. Se vocês não tiverem, o motor precisa ficar com 15 para alinhar a marcha lenta. Porém, eu preciso de um pouco mais de ponto ali na faixa dos 2.000 RPMs ali para ele retomar. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso trabalhar a mola lá dentro. Preciso pegar as molas e deixar as molas, comprar molas mais leves, né? E aí começa a dar um problema, né? Então, às vezes a ignição programada é boa por causa disso. Você vai lá e muda um parâmetro. Aqui você tem que mexer com molas, com contrapesos, né? Colocar contrapesos mais pesados para ele avançar inicial. Ou simplesmente fazer uma coisa que também funciona. A gente tem aqui, eu vou levar aqui para mostrar. A gente tem aqui um contrapeso de um lado aqui, que ele avança bastante. E tem um outro contrapeso do outro lado, que ele avança menos. A gente abrir aquele contrapeso lá. Então,
É a mesma coisa, você vai abrindo lá com o alicate até ele chegar, fazendo esse teste que eu mostrei para vocês aqui, ou com a lâmpada de ponto, até quando ele tiver com 2.000 giros com o ponto que vocês precisem. Aí vem o teste da alta. A alta já é mais fácil de testar, porque a alta, o que que acontece? A gente vai retomar de 2.000 em diante, né? Então, vai colocar uma terceira e levar até 80, colocar uma quarta ali a partir de 60 e apertar e ver até onde ele vai, né? Então, ele tem que, o 1.300, se tiver tudo reguladinho, ele tem que pelo menos chegar a 110, né? Então, afundou o pé, ele vai demorar para ganhar, mas ele tem que chegar lá. Se tiver numa reta, se tiver numa subida é outros 500, mas se tiver numa reta, ele tem que ir até 110. O motor foi feito para isso. E a gente tem que regular para chegar a isso, né? Então eu sei lá que eu coloquei lá com os 15 inicial, eu já tenho o parâmetro da minha curva, né? Minha curva é, vamos por 25, eu tenho 40 de final. Aí eu saio acelerar. Eu coloco na estrada o carro, né? Sem movimento, é óbvio, né? Não vai apostar corrida com ninguém. E vai acelerar ele. Colocou a quarta, 60 por hora, afundou o pé e vai, e vê até onde ele vai, né? Ele vai retomar legal, porque você mexeu ali nas médias ali do carro ali, as médias já estão boas. Ele vai retomar legal, mas vai retomar até onde? Aí que tá, se ele não passar de 80, a gente precisa ver o que falta, ganhar ou tirar, né? Então eu tô com 40, eu venho aqui, eu adianto um pouquinho, vamos supor, eu adianto um pouquinho. O motor ganhou, melhorou um pouco, adianto mais um pouco, melhorou um pouco, adianto mais um pouco, melhorou. Chega uma hora, adiantou, piorou, eu voltei, né? No meu caso foi o inverso, eu já estava com 40, o motor foi lá, eu cheguei, fui, acelerei, ele não passava de 80 ali com muito custo, pisando e o motor tentando sustentar 80. Eu fui lá, adiantei, eu pisei, continuou querendo sustentar 80, sofrendo. Eu falei, opa, peraí, eu aumentei, não melhorou, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para o inverso. Eu fui lá, voltei aonde estava antes, por isso que é interessante ter essa, mesmo na original, fazer a graduação aqui na base da braçadeira que aperta, né? Para você ter um parâmetro, voltei aonde estava e atrasei o final. O motor começou a ganhar. Fui lá, atrasei mais um pouquinho. O motor não ganhou nem perdeu, continuou no mesmo. Fui lá, adiantei mais um pouquinho. O motor continuou na mesma. Fui lá, adiantei mais um pouquinho. O motor piorou. Aí eu fui olhar, eu estava nos mesmos 40. Então, pera aí, eu voltei um ali, ele caiu para 35, melhorou. Então é assim que eu pego e acerto. Muitas vezes vai no ouvido. Então, na marcha lenta, a gente pode, até 2.000 giros, a gente consegue acertar aqui vamos falar assim, até 2.000 giros. É difícil da gente acertar na garagem, porque o que acontece? Você acelerando para ele chegar a 2.000 giros, ele está no sistema de marcha lenta ainda. Então, você não está regulando a carga realmente como deve ser. Você está regulando como ele deveria ser com o avanço de ignição. Se você quer regular ele com o avanço de ignição ligado, pode regular na garagem, colocando só um pouquinho de rotação ali com 2.000 giros e adiantando tudo o que puder do distribuidor e voltando um pouco, né? Aí você acha o ponto que ele deveria estar com a cápsula. Porém, às vezes com a carga, esse ponto é muito, ele vai grilar. Então é um bom parâmetro para você começar, mas tem que estar com o avanço ligado. Agora, lá na rua, aí o avanço vai estar ligado, só que lá quando você afundar o pé, ele vai isolar o avanço aqui, ele vai cair todo ao avanço e vai ficar só na carga. Aí que é bom, porque daí você faz isso, adianta um pouquinho o ponto, vai lá, sai dos 1.500 em segunda e acelera para ver se ele melhorou. Melhorou, né? Vai lá, adianta mais um pouco, acelera. Opa, melhorou mais um pouco. Adianta mais um pouco. Opa, melhorou. Chegou uma hora assim, não melhorou mais nada. Você volta naquele anterior. Aí você vai testar a alta.
né? Se a alta amarrar e você tiver que voltar, você tem que pegar, a gente tem que pegar e fechar os batentes aqui dentro, né? Então, muitas vezes a gente tem que fechar os batentes aqui, justamente por quê? Porque o álcool ele queima mais rápido que a gasolina. E ele na gasolina faz a gasolina queimar mais rápido em alta. Em baixa, ele demora mais. Então, em baixa, ele tem mais dificuldade de queimar. Então, em baixa tem que ter mais ponto. Mas em alta, devido à turbulência do cabeçote e tudo, ele vai queimar mais rápido. Então, tem que tirar. Então, um parâmetro legal de se seguir é o seguinte. Eu tenho a curva original do carro, original do Fusca aqui, vamos supor. No caso desse carro aqui, ele ia de 10 a 37. Pelo menos os 37 eu tenho que manter. Então, se eu levar ele para 15, eu tenho que ter uma curva de 22 ali, porque ele tem que manter os 37, porque com 40 ele está amarrando. Então, eu tenho que voltar ele para os 37, para os 35. Então, é assim que a gente faz essa questão de avanço de ignição, justamente para isso, né? Para a gente pegar e poder ter um parâmetro, né? Que já mostrei nas tabelas no vídeo passado que é reduzido o final na questão do álcool na gasolina, né? Então testem assim. Marcha lenta, regula com 10 de inicial, motor ligado na própria garagem, pode pegar, acelerar ele até 2000 RPMs ali, né? Seria interessante ter um conta-giro, mas se não tiver, acelera um pouquinho aqui o motor, o equivalente que for a 2000 RPM, vai adiantando um pouquinho, volta, sai testar. Aí quem não tem conta-giro vai ter que se basear pelo velocímetro, né? Em terceira ali, 40 por hora é 2.000 giros, né? Então você vai passar uma lombada, acelerou um pouquinho ali, 35, coloca a terceira já, ao invés de e tenta retomar afundando o pé e ver se ele vai ter força ali no início. Se ele tiver, vai adiantando um pouquinho, até a hora que ele pare de ganhar força de início. Aí a partir daí, a gente vai olhar a final. A final é o seguinte, a final é aquele negócio. Sair dos 2.000 em diante, né? Em quarta, ou em alta mesmo, pode pegar a terceira e levar até 2.500 ali, pegar a terceira e levar até uns 50 e colocar a quarta. E a quarta ele tem que ter força, e não adianta ele ter força no início. Eu coloquei a quarta 50, ele foi com força, só que aí ele morreu lá nos 80 e não foi mais, tá com o gicle certo, já fez toda a modificação no carburador, e ele tá faltando alguma coisa, ou tá faltando ponto, ou tá com ponto em excesso, porque é igual. Se tiver faltando ponto é fraco, se tiver com ponto em excesso também é fraco. Então tem que fazer isso. Se tiver já com uma curva muito alta, vai tirando no final e vai fazendo o mesmo teste, né? E para ver. Esse aqui, para vocês terem um parâmetro, esse aqui está andando agora bem, ele está andando com 13 inicial, poderia ser 15, mas eu acertei a curva ali, ficou com 22, eu parei de mexer. Até porque eu não sei se vou ter que subir depois, mas ele está com 13 inicial, está andando bem. Em 2.000 RPM ele está por volta de 26 e a 3.000 RPM de máxima ali ele está dando 35, né? Então ele tá andando assim, está andando de 13 a 35, está com 22 de curva ali, né? Então é assim que eu acho o ponto, né? Testem. A gente não tem os parâmetros, tem que ir testando. Cada carro é cada carro, cada motor é cada motor. Cada abastecimento é cada abastecimento, infelizmente, né? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.